Olá, boa tarde. Agora são exatamente 14 horas e 15 minutos, 2h15. Bom, deixa eu ver aqui um detalhe, só um instantinho. Momento, por favor. Eu venho já. Ok, fui buscar uma água, meu óculos para enxergar melhor. Bom, bem-vindo a este canal, se você chegou aqui agora. Deixa eu ver, né? Como é que eu vou começar esse vídeo? Bom, tenho algumas coisas para falar hoje. Primeiro eu vou começar pela data. Vou abrir aqui para vocês. Essa aqui é minha área de trabalho, como eles chamam, né? Do computador. No caso do computador que eu uso aqui na minha casa. Bom, aqui nessa área de trabalho eu coloquei algumas coisas. Eu coloquei assim organizei, né, na verdade, esses meus arquivos, minhas informações que eu tenho aqui no computador, de um modo, assim, que eu considero o mais racional, o mais razoável possível. Então, aqui, neste computador, nestas pastas e nestas orientações gerais que eu coloquei aqui, tem o meu guia de sobrevivência do fim do mundo, certo? Eu estou fazendo já há alguns anos que eu tenho feito isso, que eu tenho percebido claramente que o mundo está acabando, quer dizer, que as condições humanas estão se deteriorando na Terra a um nível absurdo, né, a um nível apocalíptico, bíblico, de modo que eu comecei a me organizar para sobreviver, né? O meu interesse na vida é sobreviver, né? Se você tiver esse interesse, junte-se a mim, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bom, então veja, eu já há alguns anos que eu tenho elaborado algumas coisas nas minhas grandes digitações na internet, né? Porque eu costumo pesquisar muita coisa na internet, enfim, razões da vida brasileira, que é onde eu estou localizada. E aqui eu quero mostrar a vocês algumas coisas, algumas descobertas importantíssimas que eu fiz assim, alguns anos atrás, das minhas imaginações aqui na internet. Primeiro eu quero apresentar para você o eixo da minha sobrevivência aqui no mundo digital, né? Aqui é a minha forma de sobreviver na internet. Então aqui eu tenho a minha própria inteligência artificial, eu já estou elaborando a minha própria, né? Que é minha particular, pessoal, que eu não vou vender a ninguém, obviamente, nem vou comercializar isso, porque isso seria uma estupidez absurda. Quem está por aí comercializando inteligência artificial é uma pessoa de uma estupidez monumental, né? Eu tenho essa preocupação, eu vou fazer uma inteligência artificial para mim, para chamar de minha, e vai ficar aí no meu computador, está aí, guardadinha, só eu tenho acesso. Aqui são conteúdos que eu acesso, coisas que eu coloco aqui para estudar depois. E aqui, nessa parte aqui, tem uma coisa muito importante que eu comecei a elaborar ano passado, 2024, um calendário atualizado, certo? Que eu chamei de calendário tridimensional. Veja aqui, eu até coloquei na internet, coloquei em várias línguas. Coloquei na língua que eu uso, que é a língua portuguesa, e coloquei em outras línguas, especialmente a língua russa, tá? Esse aqui é o calendário fotometacrônico, é o nome do meu calendário. É um calendário tridimensional, ou seja, de 3 dimensões de tempo. Conta o tempo a partir de 3 dimensões. Bom, vejamos aqui, a partir de onde o tempo começa a ser contado por nós. Começa inicialmente pelos cristãos, né? Aqui é o calendário de janeiro de 2024, os cristãos gregorianos, que foram os que resguardaram o calendário mais antigo que é o Mandatim, que era o calendário de Juliano, o calendário dos romanos. O calendário mais importante, portanto, é o calendário gregoriano, que é uma atualização cristã do século XVI do calendário juliano, do calendário de Júlio César, de Roma.
Bom, depois o calendário muçulmano, que é este calendário aqui, que eles chamam do calendário da Ágira. Ágira, deixa eu ver se é Ágira mesmo. Ágira. Égira, que é a fuga do Maomé. O Maomé fugiu, se exilou lá na Arábia Saudita, onde hoje é a Arábia Saudita, no ano, mais ou menos ali, no ano, um pouco mais de ano 600 depois de Cristo. Deixa eu ver se aparece aqui. Não tem aqui a data no calendário gregoriano, mas ele foi mais ou menos ali no século VII da era cristã. Quer dizer que já existia um calendário cristão, não era o calendário cristão gregoriano, lembrai bem. Os cristãos, na época do Maomé, não tinham calendário oficial, eles usavam o calendário romano, que era o calendário de Júlio César. Então, mais ou menos na altura do século VI, da contagem romana, da contagem do calendário romano, juliano, esse calendário morreu lá na Rússia, tá? Então os russos, eles têm até hoje, né, os restos mortais daquele calendário de Júlio César. Então, a esta altura aqui, nesta altura que o Maomé emergiu lá nos fundos das Arábias, a terra estava sendo desgovernada, melhor dizendo, né? Porque os romanos perderam o poder que eles tinham lá em Roma. Então, os muçulmanos, né, os que se converteram, né, passaram para o lado do Maomé, eles começaram a contar o tempo não mais em função daquele calendário romano, que estava totalmente desestruturado, desestabilizado, em função das guerras de destruição do Império Romano. Então, eles começaram a usar o calendário da Égira, que é da fuga do Maomé para Meca e Medina. Bom, eles já contam mais de 1445 anos, desde a fuga do Maomé. E aqui embaixo temos o calendário mais dificultoso, certo? Mais dificultoso porque é o maior, né? O que tem mais contagem de tempo aí, que é o calendário judaico. Esse calendário judaico, ele é um calendário rabínico, né? Porque os judeus, depois da destruição da terra deles, né, no século I da era cristã, depois da destruição de Jerusalém, eles ficaram sem ter vamos dizer assim, um centro de orientação geral, né, de modo que as heranças principais, as heranças culturais e espirituais principais do povo judeu passou para as mãos dos rabinos. Então, este calendário aqui de baixo, né, o que está contando 5.784 anos, já entramos no 5.785, nós já estamos no novo judaico. Este calendário aqui, ele é o maior de todos, porque ele conta o tempo de acordo com a noção rabínica, as noções da criação do mundo, certo? Que os rabinos têm porque eles resguardaram a tradição judaica mais antiga, da revelação do Deus de Israel. Bom, então eu comecei a desenvolver este calendário em 2024, certo? Está aqui a data que eu coloquei aqui nessa parte, certo? Bom, tendo em vista que são 3 calendários diferentes, que são 3 formas de contagem diferentes e que são contagens que tomam pontos de referência diferentes, por exemplo, o calendário dos cristãos, o calendário gregoriano, usa o Sol como referência, certo? As observações dos raios do Sol sobre a Terra. De modo que esses 365 dias, que é a contagem do ano, um ano padrão do calendário gregoriano, é as supostas voltas que o Sol dá em torno da Terra, né? Ou do que a Terra dá em torno do Sol, porque, enfim, ao longo dos séculos houve essa querela, né, entre os cristãos, entre os cristianizados. Até hoje estão aí a discutir se é a Terra que gira ou se é o Sol que gira. Alguém está girando, né? Pouco importa quem, no nosso caso aqui, mas alguém está girando e esse girar dá 365 dias, né, que é o ano solar. Aí tem o calendário muçulmano, que é um calendário lunar, conta a partir da primeira fase da lua crescente, e é um calendário menor em quantidade de dias. Por causa disso, o calendário muçulmano ele precisa ser observado dentro de uma perspectiva de tempo mais curta, né? O tempo para os muçulmanos
Note bem que isto é um fato relevantíssimo, se você quiser compreender a humanidade está na atual terra de hoje. Os muçulmanos têm, naturalmente, por causa da forma de contagem de tempo que eles utilizam, eles têm uma percepção de tempo menor do que dos gregorianos, dos cristãos, né? Daquele que eles chamam de ocidentais hoje em dia. Por isso, então, eu considerei necessário, depois eu falo melhor sobre isso, mas eu considerei necessário para este calendário fazer ter sentido e ter orientação adequada, eu considerei necessário fazer um cálculo geométrico e aritmético para compatibilizar a hora. Depois eu explico melhor sobre isso, né? Porque, veja, este calendário que eu desenvolvi ano passado é uma coisa muito difícil para a humanidade. Mas eu estou aqui para localizar você. Este calendário já está funcionando, certo? Eu notei este ano que esse calendário ele já foi colocado em operação. Eu coloquei ele na internet, preste bem atenção, eu coloquei ele na internet do ano passado. Do ano passado para esse ano. Tá aí, tá nas minhas redes sociais, eu posso até provar aqui, vou colocar meus links aí a você ver. Você vê que eu não estou mentindo. Porque, né, falaram muita mentira na internet brasileira, infelizmente. Bom, então a gente tem que provar, né? E aí eu vou provar pra você que esse calendário aí que eu fiz, Rise Eduardo Andrade, eu fiz esse calendário. Eu elaborei, né, que já existe, eu só fiz uma elaboração, na verdade. Mas é uma elaboração muito difícil pra mim, eu tive que queimar muito os meus neurônios aqui na minha cabecinha pra poder fazer esse tipo de coisa. E deu certo, isso aí está funcionando, né? E eu vou provar pra você como. Então, veja, note que o calendário gregoriano ele é maior do que o calendário dos muçulmanos, o calendário da Égira. E o calendário judaico tem um outro problema, que é um calendário que ele conta também a partir das fases da lua, porém ele conta a partir, preste bem atenção, da lua nova, certo? Aí é que está o grande boom do cataclismo que está acontecendo no Oriente Médio até hoje, com os judeus e os muçulmanos. É isso aqui, ó. Isso aqui é causas profundas, né? E agora os homens estão aí procurando causas profundas para a guerra. Quer saber a causa profunda da guerra que está na Palestina? É isso aí, esse calendário aí. No caso, eu comecei a fazer esse calendário justamente depois que eu vi essa guerra lá na Palestina. Porque eu disse, bom, a solução vai ser esse calendário. E a solução demora um pouco, está doendo para algumas pessoas, mas vai funcionar. Vai funcionar para muita gente. Bom, então, o calendário judaico ele é o mais difícil, certo? De compreender. Por quê? Ele conta o tempo a partir da criação do mundo. Mas preste bem atenção neste detalhe aqui, neste detalhe tão significativo. Preste bem atenção. O tempo que os judeus estão contando no calendário deles, de mais de 5.000 anos, é um tempo que vem depois do 6º dia que Deus criou tudo. Então, note que o calendário judaico é o calendário depois do 6º dia. Deus, segundo a Escritura, segundo a narração, a revelação, né, da Bíblia, a revelação de Gênesis, Deus fez o mundo em 6 dias. 6 dias, no 7º ele descansou. Então, ele criou todas as coisas em 6 dias, certo? Preste bem atenção. Então, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, não existia tempo, porque não existia nenhum humano ainda. O humano veio a ser criado no 6º dia. Então, os judeus consideram o tempo a partir do ponto de criação do humano, não da criação inteira, certo? Note bem este fato relevantíssimo. O judeu conta o tempo a partir da criação do humano, da primeira pessoa humana que foi criada, foi Adão. Adão, depois Eva. E é o 6º dia. Então, do 6º dia até agora, nós estamos já há 5.000 anos. 5.000 anos depois que Deus fez o homem, certo? Note este fato. Por que eu estou dizendo isso? Porque este calendário, ele não se aplica, por exemplo, a estudar fatos geológicos, fatos atmosféricos, fatos que envolvem a criação não humana, né? As obras da natureza, da criação não humana, não podem ser contadas a partir desse calendário que eu tenho. Por quê? Porque é um calendário que foi feito depois do 6º dia. Haveria que se fazer outro tipo de contagem, outro tipo de calendário, outro tipo de instrumento de medição de tempo para medir o tempo, né, os dias antes do 6º dia, né, os dias da criação que Deus fez.
Mas eu acho perigoso esse tipo de coisa, esse tipo de cálculo. Se você vai se aventurar, vá lá, né? Tá aí o Einstein foi estudar, né, o peso atômico, etc. Então, pode ser que você consiga achar uma fórmula aí, uma fórmula adequada para medir o tempo antes do sexto dia. Mas eu já deixo claro aqui para você, não é fácil trabalhar com calendário. Bom, então eu fiz essa junção, considerando então que o calendário judeu, ele é um calendário maior em termos de contagem de tempo, e ele é um calendário de mais dias e meses. Tem, inclusive, anos, que eles chamam de ano embolístico, que são 13 meses. Então, veja que o calendário dos judeus ele é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil de se adequar. Então, eu fiz o quê? Eu fiz essa, primeiro, a compatibilização das datas. Foi o primeiro passo, né? Compatibilizar as datas dentro dos dias da semana e dos anos, né? Colocar o ano, a data e os dias tudo contadinho aqui, ó. Como tá aqui, você deu um trabalho monstruoso pra fazer, certo? Isso aqui tá de graça na internet. Tá aí de graça. Eu coloquei de graça. Se você tem acesso, você pode falar. Mas deu um trabalho que não foi brincadeira. Mas se é muito útil, ainda vai ser útil no futuro. Aí note, os dias deste calendário, eles estão, eu coloquei numa forma triangular. Veja que aqui eu coloco triângulos para indicar que aqui que essa data aqui, ó, desse ponto aqui, que é o primeiro ponto do mês, até esse ponto aqui, é uma linha, uma espécie de linha triangular. Aí aqui, daqui até aqui é outra linha triangular e daqui até aqui outra linha triangular. Então, forma um triângulo fechado. Cada mês, as datas do mês são um triângulo fechado, certo? E por que eu fiz isso? Para compatibilizar a hora, para compatibilizar a data e a hora corretamente. Para que seja possível que qualquer fato histórico ocorrido dentro desses 3 calendários contabilizados até hoje na Terra possam ser facilmente assim, não vou dizer assim, você vai ter que fazer uma conta, mas vai ser mais fácil, né? Uma conta mais fácil de você conseguir equacionar as datas dentro de um calendário só, certo? Bom, só que tem um dado aqui. Depois eu explico melhor que tem os cálculos que eu fiz, cálculos geométricos, aritméticos, essa coisa toda. Tudo isso aí, ó, isso é matemática aplicada, certo? Isso aqui eu pensei, eu vou fazer isso aqui. Não foi fácil, não. Mas tá aí, tá colocado. Bom, mas aí tem o fato principal, né, do calendário, que é a hora. Qual hora utilizar? Porque, afinal de contas, esses 3 calendários, eles têm, né, eles são considerados por populações espalhadas pela Terra inteira, nos vários quadrantes da Terra, nos vários fusos horários. Então, eu observei que a questão do fuso horário era, né, um ponto a ser considerado. Então, eu fiz o quê? Eu fiz o seguinte cálculo. O cálculo da hora eu fiz a partir de um triângulo equilátero. O triângulo das horas é um triângulo equilátero, das horas aqui desse calendário. Tomando como base, como orientação principal, os 3 pontos de hora principal desse calendário. Agora, note o problema que eu encontrei aqui, certo? Do ano passado para este. Veja só. Então, aqui nós temos 3 calendários. O calendário solar, gregoriano, o calendário árabe, e o calendário árabe muçulmano, né? E o calendário judaico. Muito bem. Cada um desses calendários, ele tem um ponto de referência principal, uma cidade principal onde está concentrado, aglomerado, a população, o povo ou a civilização que utiliza esse calendário com mais, com mais frequência. Então, eu fiz o quê? Eu considerei uma cidade para cada um desses calendários, uma cidade de referência, e usar os fusos horários dessas cidades para poder contabilizar a hora deste calendário. Agora você note muito bem. O calendário gregoriano. Se você pensar assim, de uma maneira automática, né? Você vai pensar que a hora do calendário gregoriano deveria ser a hora de Roma, que é o centro da fé cristã em Roma. Só que não.
né? A fé cristã, ela não deve ser considerada, neste caso, no calendário, como ponto de referência principal, porque o calendário cristão é o calendário juliano, calendário de Roma. Então, o que é que a gente deve considerar neste caso? A gente deve considerar aquilo que os geógrafos chamam de as linhas, aquelas linhas que eles traçam lá, né, no mapa, que estão nas coordenadas geográficas, né? Aquelas linhas que definem norte, sul, leste e oeste são as linhas importantes neste caso para entender o calendário gregoriano, o calendário solar. Então eu utilizei aqui para como cidade referência a hora, né, da cidade, de uma cidade no México, porque é a parte mais a oeste do nosso planisfério, né, da Terra, né, que a gente tem. Então, a sede, né, a hora principal que eu considero para o calendário gregoriano é a hora numa cidade chamada Guadalajara, que é a cidade mais a oeste, no caso do Ocidente, né? Ocidente do Ocidente, Ocidente mais Ocidente. Então, veja, o ponto 1 do meu calendário, ele não está no Oriente, ele está no Ocidente. Né? A minha hora nasce no Ocidente. O Sol nasce no Oriente, mas a minha hora nasce a Ocidente. Depois eu explico por que eu fiz esse cálculo, mas agora não importa, né? Então, a Ocidente está a cidade de Guadalajara. Aí, no Oriente Médio, a cidade de Jerusalém, que, no caso, serve como ponto de referência para o calendário judaico. E, para o calendário dos muçulmanos, eu considerei a hora em Riad, que é a capital da Arábia Saudita. Pois muito bem, então eu somei as horas, aliás, peguei o calendário, ou peguei o fuso horário, já olhei qual era a diferença do fuso horário dessas três cidades, e aí eu fiz esta conta aqui. Bom, mas eu não vou explicar porque que envolve um certo cálculo, né, que eu vou ter que refazer. Por quê? Porque houve uma mudança de fuso horário na capital da Arábia Saudita. Este ano houve essa mudança, houve pela internet, inclusive. Ninguém avisou nada nas redes sociais, ninguém avisou nada na televisão, ninguém avisou nada em lugar nenhum. Mas eles modificaram o horário da Arábia Saudita. Eles, eu digo, as potestades nucleares foram fazer lá uma reuniãozinha esse ano, lá na Arábia Saudita. Eles fizeram isso, este ano, certo? Eu vou mostrar pra você como é que foi. Mas aqui, quando eu fui fazer este calendário, a hora em Riad era 1 hora a mais do que em Jerusalém. Então, tá aqui o cálculo que eu fiz. Eu dividi em 3 partes, né? A hora e tal. Coloquei tudo aqui, fiz um cálculo. E a hora de Riad era parte do calendário, era parte da hora que a hora girava e voltava para o fuso horário, né? Porque o nosso calendário de 24 horas, ele gira, né? Bom, mas como Riad mudou a hora, eu vou ter que alterar isso aqui. O calendário de Rízia, tá aí, funcionando aí no meu calendário. Tem 1 hora parada. Oficialmente pararam a hora na internet. E com isso aqui, ó, com esse meu calendário. Isso é verdade. Isso aí é verdade. Os estudiosos do futuro vão quebrar a cabeça para estudar isso. Mas já estou adiantando para você fazer. Já estou lhe dando os links. Né? O tempo está parado, meu amigo. O tempo do relógio não está mais rodando. Por causa disso aqui, ó. Por causa deste meu cálculo da hora que deu certo. E aí foram lá em Riad e tiraram essa hora que gira. Né? Olha, Riad tinha 1 hora a mais do que em Jerusalém. Isso aqui tá público, tá na internet. Eu tirei o print disso aqui, certo? Tinha 1 hora a mais no ano passado. Tinha 1 hora a mais. Aí eu fazia o quê? Aí eu contava as 24 horas até aqui, até Jerusalém. Quando chegava em Riad, mudava a data, mudava a hora, girava a hora para as 24, voltava para Guadalajara, enfim. Assim eu tava fazendo cálculo da minha hora, né? Nesses 3 calendários. Pô, mas aconteceu alguma coisa, né? Quebraram a minha hora. Bom, mas aí não é problema meu. Eu vou considerar o que está aí, público e notório para todo mundo. Bom, então é basicamente isso, né? Tem mais coisas aqui, eu não vou poder detalhar agora, mas
Eu vou deixar aí o link, se você quiser ter acesso, ler esse conteúdo todo. Vai ser interessante para você abrir sua cabeça de verdade, para você saber o que é de verdade que manda no mundo, tá? É a hora, a hora. E no caso, agora é a hora que tá mandando, é a hora, é só até aqui, é só até Jerusalém. Que tiraram de Riad agora tem a mesma hora de Jerusalém. Então, onde a hora rodava, não roda mais, fica parado, né? Para em Jerusalém. Bom, não foi eu que decidi isso, né? Os cabeças não decidiram. Decidido tá decidido, não é verdade? Eu jamais vou contra-argumentar. Só que aí eu vou ter que alterar os cálculos que eu fiz aqui. Mas não tem problema, eu faço isso depois. Eu vou ter que alterar, já não estou mais usando essa hora, como estava aqui, claro. Mas é para você ficar sabendo, olha, eu fiquei sabendo que mudaram a hora lá e tal. E, enfim, tá ótimo. Pra mim tá de boa. Eu não queria uma hora rodando infinitamente. Já pararam a hora, tá de boa. Eu tô feliz da vida, tô muito feliz. Bom, então para provar que eu tô falando aqui não é mentira, não é fake news, eu vou mostrar aqui, ó. Esse foi o site que eu acessei. Deixa eu ver se aparece aqui. Olha aqui, esse aqui foi o site que eu acessei para consultar estas horas. Aqui, ó. Tá, isso tá na internet, eu vou mostrar aqui para você o site oficial. Eu tô ligada na internet, tá linkado tudo aqui. Ó. Cadê a hora aqui? A minha hora, tá vendo? Eu até botei aqui um linkzinho, ó. Aqui, ó. Ainda tá aí, ó, o site. Tá vendo? Mesmíssimo, é Display Media. Aliás, é Despedia.com, World Clock. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tudo conforme as coisas, olha. Não protegido, claro, que eu não tenho proteção aqui na minha internet. Então, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode ter acesso a esse site aqui que eu tenho acesso, tá? Qualquer parte do mundo. Bom, aí veja só aqui, ó. Hoje que dia é? Veja só que dia é hoje. Vou mostrar ali pra você. Olha ali. 25 de maio de 2025, não é verdade? Olha lá, a hora em Jerusalém. Tá exatamente igual a hora de Riad. Exatamente. Mesma hora. Agora você veja aqui. Venha comigo aqui no meu print espetacular. Que eu fiz este print ali, ó. Ali o print. Tá vendo? O print é uma foto que a gente tira da tela. Se você não sabe, se você não tá acostumado com brasileiro de internet. Olha aqui. O print. No print, olha a data. Ó, 1/1/2025. Isso aqui foi esse ano, ó. Este ano, em 1/1/2025. Em janeiro, que foi a virada do ano. Tava olhando a internet na virada do ano. Tava aqui, ó. Riad com 1 hora a mais do que Jerusalém. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que, ó, 14 não é maior do que 13? Não é verdade? Então, aqui, ó, mesmo dia, mesma data, horas diferentes. Tá aqui? Isso no dia 1º de janeiro de 2025. Tá vendo? Eles mudaram a hora de Riad. Na internet. Na internet. Eles que eu digo quem? Obviamente, os governantes de Riad. O príncipe nababesco que vive lá com o dinheiro do petróleo no bolso. Ele mudou a hora em Riad. Vou colocar aqui para você ver. E não se assuste não, meu amigo. Isso é besteira. Isso é besteira perto do que tá para aparecer aí no meu calendário. Esse aqui é o primeiro ano do meu calendário. O que tá para aparecer depois vai ser pior, mais catastrófico. Eu vou colocar aqui, ó. Arábia Saudita. Vamos ver. Notícias recentes da Arábia Saudita. Para você entender por que mudaram isso. Vamos ver aqui. Arábia Saudita, segundo a BBC. Olha aqui. Olha só, 4 razões porque Trump escolheu o Oriente Médio para a primeira viagem internacional dele. E ele viajou para lá esse mês. Esse mês de maio, certo? Tava viajando Donald Trump para a Arábia Saudita. Tá aqui, ó. Certo? Para você ver que eu não estou mentindo. Eles mudaram a hora na Arábia Saudita. Mudaram na cara dura, pela internet. Certo? Na cara dura. Foram lá e tiraram. Pronto, acabou. Sem dar nenhuma explicação. Sem nem dizer, foi horário de verão, horário de inverno. Não, nem essas explicações mais eles estão dando. Então, vamos lá, muda aí, pronto. Você que se ligue, viu? Porque o Brasil é continental. Se quiser mudar no Brasil, vai dar uma bagunça tão desgraçada que você não queria nem pensar. Bom, eu estava lá, tem aqui ó, as notícias dele, aqui os bilhões de petróleo que ele recebe.
Aqui, ó. Bilhões de investimentos da Arábia Saudita pelo mundo, dinheiro do petrodólar, certo? Dinheiro da matança do mundo inteiro. Aqui, ó, do Iêmen. Esse pessoal do Iêmen que tá morrendo lá, eles recebem dinheiro da Arábia Saudita, viu? O príncipe da Arábia Saudita manda dinheiro para esse povo do Iêmen se matar, tá certo? É básicozão lá deles. Aí eles quer dizer que eles mudaram uma hora lá em Riad, tudo bem. Pra mim, tá ótimo. A minha cidade favorita é Jerusalém, vai continuar sendo sempre. Então, graças a Deus. Aí, bom, então, dito estas coisas, o que que eu vou, como é que eu vou encerrar então esse meu vídeo de hoje? Então, eu vou encerrar dizendo a você o seguinte, meu amigo, minha amiga, tome cuidado com a internet que você usa. Este meu calendário funciona perfeitamente. Eu vi que funciona, porque o cara foi lá, mudou, né? O cara não queria a hora dele rodando 24 horas por dia, o cara, né, da bomba atômica. Aí ele parou lá em Riad para trocar isso aqui, ó. Então, eu suponho que esse calendário faz sentido. Pelo menos para mim tá fazendo sentido, né? Obviamente que faz sentido por quê? Porque eu considero aqui que este calendário tem as dimensões exatas da Terra real, não da Terra das espaçonaves, né, que vão para a Arábia Saudita dar dinheiro a genocida. Mas as dimensões reais da Terra, quem sabe contar é quem contou as horas e colocou os fusos horários para a gente ver. E eles já ficam fazendo isso, ficam mudando fuso horário por meio de leis. Isso é a besta na Terra, tá? Isso é a bestialidade, isso é a causa das guerras, dessas grandes guerras que se tem na Terra hoje, que está aí, né, ficando pior. Então, eu penso que depois desse ajuste aí do relógio de Riad, eu penso que não vai ter mais grandes mudanças. E esse calendário é seguro para você usar, certo? É uma coisa que eu indico a você, olha aqui, aqui eu coloquei os cálculos que eu fiz, tá vendo aí? Eu peguei os calendários, dia por dia, data por data. E aqui eu coloquei as horas, ó, eu compatibilizei as horas, conforme o fuso horário do Brasil, porque eu tô no Brasil, né? Você pode fazer isso na sua cidade, onde você esteja. E no caso de Riad, vou ter que mudar, né? A terceira hora vai ficar diferente. Na verdade, a terceira hora vai ficar igual à segunda, né? Não tem problema, porque as 24 horas já estavam fechadas. Então, essa hora aqui, ó, era uma hora a mais, tá? As 24 horas do meu calendário, ela ia até aqui, até Jerusalém. Fechava em Jerusalém. Só que aí tinha o calendário dos muçulmanos, né? Aí quando chegava lá no calendário dos muçulmanos, ficava uma hora a mais. Então, essa hora a mais, eu até fiz uma troça aqui, que é a hora da perdição. É a hora perdida que tem no Brasil. Acharam essa hora perdida aqui, tiraram ela do Riad, não tem mais. Tiraram a gracinha das coisas. Enfim, não tenho culpa, né? Tiraram. Tá lá, tirou. Então, é isso aí. Tá aqui o calendário, certo? Se você quiser, se você achou esse vídeo útil, dê um like, se inscreva e tal. Tchau.